o brinde que não aconteceu. Era para ser uma noite perfeita. A mesa do restaurante, decorada com velas e flores brancas, refletia no cristal dos taças. O garçom já se aproximava com a garrafa de champanhe, e eu, como sempre, sorria como se nada estivesse errado. Mas então o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela, e foi como se alguém tivesse desligado a luz nos seus olhos. Em um segundo, o sorriso sumiu, os dedos apertaram o aparelho, e ele murmurou algo sobre um problema no trabalho. Levantei a sobrancelha, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava de pé, arrumando a gravata com uma pressa que não combinava com a desculpa. Agora? Perguntei, baixinho, só para ele. É urgente, amor. Você entende? A voz saía mecânica, os olhos fugindo dos meus. O garçom, constrangido, seguiu com a garrafa suspensa no ar, como se esperasse que a situação se resolvesse sozinha. Mas eu já sabia. Já sabia há meses, desde a primeira vez que ele chegou em casa com aquele cheiro de perfume barato misturado ao seu, desde as mensagens que apagava tão rápido que chegava a doer nos dedos. Só não tinha provas. Até aquela noite. Vai então. Soltei secamente enquanto ele já se afastava. Mas não se preocupe. Eu pago a conta. Ele congelou. Não por vergonha, não por remorso, mas porque eu nunca tinha dito nada antes. Nunca tinha deixado transparecer que sabia. Vi os ombros dele tensionarem debaixo do terno, a coluna endireitar como se estivesse se preparando para uma briga. Mas ele não virou. Não olhou para trás. Só acelerou o passo, como se o chão estivesse queimando. O garçom, coitado, ainda tentava salvar a situação. A senhora quer que eu sirva mesmo assim? Olhei para a taça vazia, para o lugar vazio à minha frente, para o brinde que nunca aconteceria. Não. Empurrei a cadeira e me levantei. Mas guarda essa garrafa para mim. Vou precisar quando chegar em casa. E saí sem chorar, sem gritar, sem dar o show que ele provavelmente esperava. Porque a dor não estava no fato de ele ter ido. Estava no fato de que, quando finalmente o confrontei, ele não teve nem coragem de me encarar. Só gelou. Como se eu fosse a traidora. Como se eu fosse a vilã da história. Mas vilãs não pagam a conta sozinhas. E heróis não fogem do próprio aniversário de casamento. A rua estava úmida, como se a cidade tivesse chorado por mim enquanto eu ainda estava sentada naquele restaurante, fingindo que tudo estava bem. As luzes dos postes refletiam nas poças, distorcendo-as em manchas amarelas que pareciam risos sarcásticos. Andei sem rumo, os saltos batendo no asfalto com uma determinação que não sentia. O frio da noite entrava pelos ossos, mas era melhor que o calor da vergonha queimando minha pele lá dentro. Não demorei a perceber que ele não tinha ido sozinho. Não era preciso ser detetive para seguir o rastro. O cheiro doce e enjoativo do perfume dela, aquele que ele jurava odiar, ainda pairava no ar como uma assinatura. E então os vi, a 2 quarteirões dali, ele com as mãos enfiadas nos bolsos, ela pendurada em seu braço como um acessório caro demais para ser verdade. Não gritaram, não riram. Apenas caminhavam rápidos como se soubessem que estavam sendo observados. Parei na esquina, encostada no muro de uma loja fechada e tirei os sapatos. A calçada estava áspera sob meus pés, mas era melhor que a sensação de afundar. Eles dobraram a esquina sem olhar para trás, e eu não segui. Não por orgulho, mas porque já sabia demais. Sabia, por exemplo, que ele mentiria de novo na manhã seguinte, que ela fingiria não me conhecer se nos cruzássemos no elevador, que os amigos em comum escolheriam lados como se fosse um jogo, não uma vida desmoronando. Quando cheguei em casa, o apartamento estava escuro, mas o cheiro de café fresco ainda impregnava o ar. Ele tinha feito café antes de sair. Talvez para si mesmo, talvez para os dois. Joguei a bolsa no sofá e peguei a garrafa que o garçom tinha guardado para mim. Não usei taça. Bebi direto do gargalo, sentada no chão da cozinha, encostada na geladeira, ouvindo o zumbido do motor como se fosse a única voz sincera naquela noite. O telefone vibrou no balcão. Uma mensagem. Precisamos conversar. Sem desculpas, sem explicações. Só a cobrança de um espaço que ele já não merecia. Apaguei sem responder. Não havia mais nada a dizer. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se nada tivesse acontecido. Eu ainda estava no chão, a garrafa vazia ao meu lado, a cabeça latejando. Mas quando me levantei e olhei no espelho, não vi uma mulher destruída. Vi alguém que, pela primeira vez em anos, não precisava fingir que estava tudo bem. Vesti um casaco, peguei as chaves e saí. Não para correr atrás, não para implorar. Para assinar os papéis que já estavam prontos na gaveta há meses, guardados como um segredo que eu mesma não queria admitir. Porque heróis não fogem. E vilãs? Vilãs não esperam por finais felizes. Elas os escrevem sozinhas.
O cartório cheirava a papel velho e café requentado. A funcionária, uma mulher de óculos grossos e voz monótona, nem ergueu os olhos quando empurrei os documentos sobre o balcão. Assinei sem ler, já sabia cada cláusula de cor, cada vírgula que me libertava. A caneta arranhou o papel como uma faca cortando o último fio que me prendia àquilo tudo. Do lado de fora a cidade seguia seu ritmo indiferente. Carros buzinavam, pessoas passavam apressadas, ninguém notava que eu acabara de queimar a última ponte. Respirei fundo e virou um hábito. Inalar o ar como se fosse a primeira vez, como se cada inspiração fosse um ato de rebeldia. O celular vibrou no bolso. Não era ele, era minha irmã, com uma mensagem curta. Almoço? Hoje? Sorri sem querer. Ela sempre soube quando o chão sumia debaixo dos meus pés, mesmo antes de eu mesma perceber. O restaurante era pequeno, com mesas de madeira desgastada e um quadro torto na parede. Minha irmã já estava lá, mexendo na salada como se fosse um quebra-cabeça. Ao me ver, levantou uma sobrancelha. Você cortou o cabelo, disse, como se aquilo explicasse tudo. Toquei nas pontas irregulares cortadas à pressa na noite anterior, com a tesoura de costura que guardava na gaveta da cozinha. Precisava de algo diferente. Ela não perguntou mais. Não precisava. Pedimos vinho e falamos de coisas triviais. O novo gato que adotará, a viagem que ela planejava para o verão, a receita de um bolo que saíra errado. Era reconfortante, essa normalidade forjada. Como se, ao ignorar a tempestade, ela deixasse de existir. Mas quando a garrafa estava pela metade, ela segurou meu pulso por cima da mesa. E agora? Não era uma pergunta sobre ele. Era sobre mim. Agora, respondi, girando o copo entre os dedos. Eu vou para a casa da praia. Sozinha. Ela soltou uma risada baixa, quase um suspiro. Você sempre odiou aquele lugar. Justamente por isso. A casa da praia era uma herança da minha avó, um casebre de madeira que rangia com o vento e cheirava a sal e mofo. Última vez que estive lá, chorei no chão do banheiro porque ele dissera no telefone que não podia ir trabalho, amor. Você sabe como é. Eu sabia. Sempre soube. Desta vez não avisei ninguém. Peguei o carro, dirigi com as janelas abertas, o rádio desligado. O mar apareceu no horizonte como uma promessa que eu nunca soubera que precisava. A chave estava onde sempre esteve, debaixo do vaso de gerânios secos. A porta rangeu ao abrir, e o cheiro de fechado me envolveu como um abraço. Não liguei a luz. Deitei no sofá coberto por um lençol puído e fiquei olhando o teto, ouvindo as ondas quebrando do lado de fora. Pela primeira vez em anos, não havia voz na minha cabeça me dizendo o que eu deveria sentir. Não havia culpa, não havia saudade. Só o som do mar, o peso do meu corpo no colchão, e a certeza de que pela manhã eu ainda estaria ali. E que dessa vez ninguém viria me buscar. A manhã chegou com uma luz cinzenta filtrada pelas cortinas desbotadas. Levantei sem pressa, os pés descalços afundando no tapete empoeirado. A cozinha ainda guardava os restos de um café instantâneo abandonado há meses, o pó endurecido no fundo da xícara, a colher enferrujada. Lavei tudo devagar, como se o gesto pudesse apagar também o tempo que havia passado desde a última vez. Saí para a varanda e o mar estava lá, indiferente. As ondas batiam na mesma pedra desde sempre, como se nada tivesse mudado. Sentei na cadeira de plástico rachada, os pés apoiados no corrimão, e deixei o vento salgado secar as lágrimas que nem eu sabia que estavam caindo. Não havia plano. Não havia lista de afazeres, nem mensagens no celular, nem compromissos marcados em vermelho na agenda. Pela primeira vez, o silêncio não era uma ausência, mas uma presença densa, quase sólida. Respirei fundo e senti o peito doer, não de tristeza, mas de algo mais antigo, mais profundo, como um músculo que se lembra de como era se mover. No final da tarde, encontrei uma caixa de fósforos no fundo da gaveta. Acendi a lareira, mesmo sem frio, só para ver as chamas dançarem. O fogo devorou os papéis que trouxera sem pensar, recibos, anotações, um bilhete dobrado que nunca cheguei a enviar. As cinzas subiram pela chaminé, leve como tudo que não precisava mais carregar. Dormi de novo no sofá, desta vez enrolado no cobertor que cheirava a mofo e a memórias que já não me pertenciam. Sonhei com voos baixos sobre a água, com mãos que não eram as minhas segurando algo que não conseguia ver. Quando acordei, o sol já estava alto. Vestia a mesma roupa, mas algo havia mudado. Não era alívio, não era felicidade. Era apenas a quietude de quem, depois de anos nadando contra a corrente, finalmente deixa o mar levar. A luz da manhã entrava em fatias diagonais pela janela entreaberta, cortando o pó que dançava no ar. Levantei-me devagar, os ossos rangendo como portas velhas, e fui até a cozinha.
A chaleira sobre o fogão ainda tinha água da noite anterior, fria e estagnada. Despejei-a na pia e enchi-a de novo, ouvindo o som do líquido batendo no metal como uma contagem regressiva para algo que não sabia nomear. Enquanto esperava o fogo esquecido na lareira reacender sob os gravetos, passei os dedos pela parede junto à porta dos fundos. Havia um sulco quase imperceptível no reboco, uma marca que eu mesmo fizera anos antes, ao arrastar a ponta de uma faca em um acesso de raiva surda. Na época pensara que estava cavando um mapa para sair dali. Agora vi apenas uma cicatriz sem propósito, como tantas outras. O chá ficou amargo. Bebi mesmo assim, sentindo o calor se espalhar pelo peito como um animal preguiçoso se esticando. Do lado de fora, o vento mexia nas folhas do limoeiro, um som úmido e irregular. Lembrei-me de que, quando criança, acreditava que as árvores sussurravam quando ninguém as ouvia. Talvez ainda fizessem isso, mas eu havia esquecido a língua. Saí sem rumo, as solas dos sapatos batendo no cascalho do caminho como se marcassem um ritmo para algo que não era música. A vila estava quieta, as casas de pedra amontoadas umas sobre as outras como velhas que se apoiam para não cair. Cruzou comigo a mulher da padaria com as mãos farinhentas e um olhar que não era nem curioso nem indiferente, apenas cansado. Cumprimentei-a com um aceno, e ela respondeu do mesmo modo, como se trocássemos não saudações, mas chaves para portas que nunca mais abriríamos. Cheguei ao rio sem perceber. A água corria lenta, espessa, carregando folhas e galhos como se fossem pensamentos que o tempo não conseguirá digerir. Sentei-me na pedra plana onde costumava pescar com meu pai, embora nunca tivéssemos pegado nada além de silêncios e a sensação de que algo importante estava prestes a ser dito, mas nunca era. Agora, o anzol que trouxera no bolso, enferrujado, sem isca, parecia ridículo. Atirei-o na correnteza e observei-o afundar. Um pequeno peso se rendendo ao que sempre soube que viria. Alguém chamou meu nome à distância. Não me virei. Não por desdém, mas porque reconheci a voz antes mesmo de identificá-la. Era a da menina que morava na casa amarela, a que costumava me observar do alto da colina enquanto eu trabalhava no jardim. Ela devia ter uns 12 anos agora, a idade em que as pessoas ainda acreditam que o mundo tem respostas. Ouvi seus passos se aproximarem hesitantes, como se temesse interromper algo. Encontrei isto aqui, disse ela, estendendo um objeto que brilhou fraco em sua palma. Era a tampa de uma caneta de prata com iniciais que não eram as minhas. Peguei-a sem olhar direito, passando os dedos sobre as letras desgastadas. LM. Não significavam nada para mim, mas a menina parecia esperar que significassem. Era da minha avó, explicou, como se isso bastasse. Ela dizia que as coisas perdidas sempre voltam, mesmo que demore. Devolvi a tampa. Ela a guardou no bolso do vestido, desapontada ou aliviada, não dava para saber. O rio está cheio hoje, comentei, só para preencher o vazio que se formara entre nós. Ela olhou para a água, depois para mim, e sorriu de um jeito que não era nem triste nem alegre, apenas verdadeiro. É porque choveu lá nas montanhas, disse. A gente só vê a cheia quando a água já passou por tudo. Ficamos ali por um tempo que não medi. Ela foi embora quando o sol começou a inclinar-se para trás das colinas, levando consigo a tampa da caneta e o eco de uma risada que não era minha, mas que por um instante, pareceu pertencer ao mesmo mundo que eu. Voltei para casa com as mãos nos bolsos, os dedos enrijecidos pelo frio que não sentirá até então. A lareira ainda tinha brasas, e soprei-as até que o fogo voltasse, fraco a princípio, depois mais firme. Não queimei nada dessa vez. Só observei as chamas, pensando em como certas coisas, como a água, como o tempo, só revelam sua força depois de terem passado por tudo o que precisavam carregar. Deitei-me no sofá novamente, mas não fechei os olhos. Escutei o crepitar da lenha, o rangido da casa se acomodando na noite, o vento que agora parecia sussurrar não para mim, mas para si mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, não tentei entender o que dizia.